A Igreja Evangélica da Paz tem uma novidade muito especial para você. Neste ano de 2019, nós vamos completar 25 anos de existência. 25 anos de que o Senhor tem se feito presente em nosso meio. E como a gente sempre costuma dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E para celebrar essa linda festa, nós vamos comemorar ali no Clube de Regatas Vasco da Gama, na Ponta da Praia, com diversos convidados, entre eles o Coral Evangélico de Santos e o pastor Ciro Sanches Iborde, ele que é pastor da Assembleia de Deus ali em Niterói. A gente espera você, a sua família, compartilhe também esse vídeo com seus amigos para que a gente faça uma festa linda. 25 anos da Igreja Evangélica da Paz. Eu te vejo lá na festa. Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores que aqui foram ministrados, através das palavras, Deus possa falar ao seu coração, que essa palavra toque no íntimo da sua vida, na vida da sua casa e na vida da sua família. No final, eu volto para deixar alguns avisos e me despedir. Que Deus abençoe muito a sua vida, nos vemos mais tarde e até mais. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vão me derramar e declarar que és santo. De Jesus, em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego. Jesus.
o nome de Jesus, O nome que cura, o nome que salva. Declare mais uma vez. o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que vale mais? Uma ovelha, uma moeda ou um filho? Achou estranha essa pergunta? Então vamos conversar um pouco mais hoje aqui no nosso quadro F5 sobre isso. E para responder essa pergunta, eu gostaria de compartilhar com você sobre 3 histórias muito famosas da Bíblia. A primeira delas é sobre o pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Se a gente fizer uma conta rápida, a gente sabe que ele teve 1% de perda. E aquele pastor, ele foi em busca daquela ovelha perdida. E ao encontrar aquela ovelha, ele fez uma festa, ele organizou uma festa para celebrar o encontro daquela ovelha. A segunda história que eu quero compartilhar com você hoje aqui é sobre a mulher que tinha 10 moedas e acabou perdendo uma. Se a gente fizer novamente uma conta matemática, a gente vê que a mulher perdeu um pouco mais, ela teve uma perda de 10%. Aquela mulher, ela fez uma faxina e ela conseguiu encontrar aquela moeda. E o que ela fez? Semelhantemente ao pastor, ela também organizou uma festa para celebrar o encontro daquela moeda perdida. E por fim, a terceira história, a história do filho pródigo. O pai, ele tinha 2 filhos e um dos filhos se perdeu. Nesta conta matemática, o pai teve uma perda de 50%, ou seja, muito mais significativa. E diferentemente das outras 2 histórias, onde o pastor foi em busca da ovelha e a mulher foi em busca da moeda perdida, o pai ele não foi em busca do filho perdido. Por quê? Aí eu volto para a pergunta inicial. O que vale mais? Uma ovelha, uma moeda ou um filho? Com certeza você me responde, o filho vale mais. Então por que o pai não fez como o pastor das ovelhas ou como a mulher das moedas? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar o porquê o pai ele ficou simplesmente esperando a volta do filho? No caso da ovelha perdida, ela sentia que estava perdida, mas ela não conseguia voltar sozinha. Ou seja, ela não sabia o caminho de volta para casa. Então ela precisava de ajuda. Por isso o pastor foi resgatá-la. Ele voltou com a ovelha perdida no colo e fez uma festa para celebrar essa volta. No caso da moeda, a moeda ela não tem sentimentos. Ela não sabia que estava perdida. Para resgatar a moeda, o trabalho ficou todo para a dona dela, que ao encontrar aquela moeda, também celebrou fazendo uma festa. Mas no caso do filho, a história é um pouco diferente. O filho ele sabia que estava perdido e ele sabia o caminho de volta. Esse é o mais importante. Ele sabia que estava perdido e ele sabia o caminho para voltar. Sendo assim, a responsabilidade é do filho e não do pai. Ou seja, quando o filho sabe o caminho de volta para a casa do pai, ele se torna o responsável para voltar para casa. Ele sabe o caminho. No chiqueiro, ele teve lama, ele tem porcos, ele tem vergonha. E na casa do pai, ele sabia que ele tinha roupas novas, sapatos novos, o anel da família e honra. Mas como eu disse, a escolha é do filho e não do pai. Porque a responsabilidade do pai é preparar as vestes novas, é preparar que o filho tenha a honra, restaurar a honra do filho e oferecer a festa. Mas a responsabilidade do caminho de volta fica para o filho. O final da história você sabe. Aquele pai estava de braços abertos esperando o retorno daquele filho. Aquele filho tinha um discurso preparado, pronto para aquele pai. O pai ele não queria ouvir, ele queria celebrar a volta do seu filho amado. Talvez você esteja nessa situação. Você sabe o caminho de volta, mas você está com medo. Você está inseguro de fazer isso. E eu digo para você,
A responsabilidade é sua. Esse é o melhor caminho. O Pai, Ele já está de braços abertos te esperando para celebrar a festa da sua volta. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deus te abençoe e até a próxima. Os gregos buscam sabedoria. Paulo disse na sua epístola aos Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Os judeus pedem sinais, mas nós pregamos a Cristo. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas para aqueles que são salvos em Cristo, o que é? Sabedoria de Deus. Quando você abre o seu coração para Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria encarnada, aquele que disse: está aqui entre vós um mais sábio do que Salomão, que foi o escritor deste livro de Provérbios, aquele que personificava a sabedoria, aquele que Paulo disse em 1 Coríntios 2,16: vós que tendes a Cristo, vocês têm a mente de Cristo. Aleluia! Essa sabedoria que o mundo não pode oferecer, a natureza humana não pode oferecer, mas é uma sabedoria que está à nossa disposição, quando nós vamos à fonte certa, que é a palavra do Senhor, e quando as nossas vidas são moldadas pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor vai agindo e nos dando esse entendimento da nossa situação neste mundo, o que viemos fazer neste mundo, por que estamos no mundo, para onde vamos, o que está acontecendo ao nosso derredor. Quando um simples irmão e irmã, pessoas às vezes desprovidas de um grande conhecimento acadêmico, mas são pessoas em que o Espírito Santo de Deus habita, aleluia. Essas pessoas, às vezes analfabeta, essas pessoas têm uma compreensão maravilhosa dos desígnios de Deus, da sabedoria de Deus. Então nós temos essa sabedoria à nossa disposição. Mas esse verso 36, ele me chama a atenção no contexto em que nós estamos vivendo. Porque, mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Será que tem alguém aqui nessa noite que tem aborrecido ao Senhor? Todos os que me aborrecem amam a morte. E quando nós tentamos digerir os últimos acontecimentos que o Brasil tem passado, nesse contexto de tanto desastre, tanta catástrofe, tantas coisas que não são previsíveis dentro da normalidade do curso da vida, dentro dos caminhos que a vida pode proporcionar, mas a vida também tem as suas tempestades. A vida não é um momento só de calmaria, num ar de brigadeiro,
no mar de Almirante. A vida, pasmem vocês, tem momento de muita turbulência. Há um rebuliço muito grande na natureza. E nesse rebuliço, nós encontramos essas circunstâncias que nós temos ouvido nos noticiários, como ouvimos hoje, conversando com o pastor Max, uma onda atrás da outra, né? Chegou uma onda na praia, vem outra onda, e que onda vem atrás de nós? E por que tudo isso? Então nós vemos que existe dois tipos de morte. A morte natural, em que há uma expectativa, uma expectação de todos aqueles que estão vivos, que um dia vão partir deste mundo. E o que será depois da morte? O que será depois da morte? Essa é a grande interrogação para muitos. Muitos menosprezam. Não quero pensar nisso. Mas a morte chega. E quando ela chega, ela não dá aviso. Ela não faz uma prevenção. Ela simplesmente chega. E o que fazer? Como enfrentá-la? E nós vemos que todas essas pessoas, Brumadinho, jovens de 14, 15 anos queimados vivos, repórter, bala perdida, coisas que estavam fora do contexto que a vida podia proporcionar para essas pessoas, mas ocorreram. E se ocorreram, qual a nossa avaliação, nosso contexto? Como estamos preparados? Existem os chamados seguros de morte acidental, invalidez permanente. As pessoas têm essa possibilidade de ter um seguro desse para deixar para os seus entes queridos, muitas das vezes prevenindo. Existe também seguro de morte natural, seguro de vida. Mas tudo isso no campo humano, físico, terreno, e no campo espiritual. Nós temos uma visão um tanto que míope da vida espiritual. Olhamos com olhos físicos, contemplamos outros simplesmente pela aparência física, mas dentro de cada ser humano existe uma alma, um espírito, que precisa ser aperfeiçoado. Essa alma, esse espírito, a alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. Ezequiel 38 diz que Deus não se compraze na morte, mas Deus quer que todos vivam. Deus não tem prazer na morte. Nesses acontecimentos, com certeza Deus está triste com todos esses acontecimentos, porque Deus não tem prazer nisso. Deus enviou o segundo Adão, e o segundo Adão veio para trazer vida, e vida em abundância. Mas eu queria fazer uma ponte com essas mortes acidentais, e todos nós temos a certeza de que houve responsáveis, não é verdade? Quem foram os responsáveis? A justiça vai demorar, e talvez não chegue nem a uma conclusão de decretar a punição dessas pessoas, mas existem responsáveis, principalmente nesses acontecimentos
que nós tivemos envolvidos. E se acontecesse na época lá em Israel? Qual seria a justiça que seria feita? Lá em Israel, em Números 35, em Josué capítulo 20, essas pessoas, elas seriam levadas às chamadas cidades de refúgio. Quando Deus distribuiu a terra para as tribos de Israel, Deus determinou porque o Rio Jordão, ele corta todo o território de Israel. Ele nasce lá no monte, Salmo 133, que monte que é? Hermon, né? Um lugar alto, lugar que no inverno tem geleiras. Então aquelas geleiras é a fonte do Rio Jordão, e o Rio Jordão ele corta todo Israel e vai até o Mar Morto. Então Deus determinou 3 cidades a leste e 3 cidades a oeste. Essas 3 cidades eram cidades de refúgio, para aquelas pessoas que matassem involuntariamente. Um acidente que uma pessoa poderia produzir noutra e essa outra pessoa viesse a óbito. Então, aquela pessoa que cometeu essa morte, o agente da morte, ele poderia correr para uma dessas cidades, e nas portas dessas cidades estariam os anciãos, e os anciãos receberia essa pessoa, e ali acolheria aquela pessoa, e aquela pessoa iria passar por um processo de julgamento, e o vingador de sangue, o parente, ele não poderia adentrar naquela cidade até que aquele que ocasionou a morte do seu parente fosse julgado. E se a pessoa fosse julgada e fosse comprovada que aquela morte foi involuntária, ela ficaria na cidade de refúgio até quando? Quando? Até o sacerdote morrer. Muito bem. Até o sacerdote morrer, porque a vida de um sacerdote representaria um ciclo de vida dentro do povo de Israel. Então, quando o sacerdote morria, aquela pessoa estava livre agora. E se aquele parente vingador fizesse alguma coisa contra essa pessoa, ele seria culpado, porque agora a pena, ele estaria livre. Mas se a morte não fosse acidental, era pena capital. Essa era a determinação em Israel. Então, se isso que ocorreu aqui no Brasil fosse lá, eles seriam levados, naquela ocasião, levados para essas 6 cidades, e ali essas pessoas não ficariam dando entrevista como nós vemos, mas essas pessoas ficariam recolhidas naquela cidade, nesse período de tempo. Então, irmãos, podemos utilizar essa figura num campo espiritual, fazendo uma analogia para as nossas vidas também. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, na linguagem de Paulo em Efésios capítulo 2. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus,
Nós estávamos perdidos. Ah, mas eu não matei ninguém. Mas existia uma condenação que pesava contra cada um de nós. E o que fazer diante dessa condenação? A quem recorrer? Se uma sentença estava já lacrada, promulgada contra as nossas vidas, qual seria o nosso escape? Para onde poderíamos nos refugiar? Nessas cidades de refúgio. Amém, irmãos? Cidades aonde nós não seríamos ameaçados. Então, hoje, vivemos num mundo em que nós estamos vivendo numa situação em que nós não sabemos o que pode ocorrer conosco, os nossos familiares. Existe pressão, existe agressão, não sabemos as pessoas que estão andando ao nosso lado, se são pessoas do bem, se são pessoas com má intenção, mas nós podemos ter o refúgio em Jesus. Nós podemos ter uma cidade, 6 cidades, que o Senhor estabeleceu ali para ser lugar aonde essas pessoas pudessem se refugiar. Então isso é uma aplicação, é uma pequena analogia que nós também podemos fazer quando estamos vivendo neste mundo cruel, cheio de acontecimentos que nos impactam, mas que nós podemos ter quando estamos, por exemplo, na casa do Senhor, como estamos hoje. Podemos estar aqui nesse lugar de refúgio, nesse lugar em que não existe nenhuma pressão. Estamos aqui voluntariamente para prestar um culto ao Senhor e agradecer a Ele por ter nos livrado, por ter nos dado essa sabedoria, essa compreensão que abriu o nosso entendimento. E agora nós podemos direcionar a nossa vida num culto ininterrupto a Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo, não somos? Se nós somos templos do Espírito Santo, nós estamos sempre em louvor, em adoração ao Senhor, temos prazer de estar na sua presença, apresentando este culto de adoração ao Senhor. Ao mesmo tempo, nós temos essa provisão de ter a palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de sabedoria para dar os passos necessários numa condução harmônica com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, para que nesse mundo nós possamos passar. E o que diz aqui nesses versos: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Nós temos uma espécie de teologia da aliança. É o que está lá em Deuteronômio capítulo 28, aonde cantamos hoje a questão da obediência a Deus. O Senhor deixou essas obediências com as suas bem-aventuranças para nós. Então nós somos felizes. E na aliança da graça que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, pai da fé,
nasceu o Senhor Jesus Cristo, que veio encarnado para que realmente, através da sua obra vicária expiatória na cruz do Calvário, nós pudéssemos estarmos nessa aliança. E quando estamos nessa aliança, nós somos bem-aventurados. Felizes é o que diz o texto aqui. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. A casa do Mestre, que é a igreja do Senhor, aonde o Senhor tem levantado os seus pregadores, pastores, doutores, para nos ensinar a sã palavra de Deus. Mas essa palavra, como temos aprendido na carta de Efésios, ela deve ser não só no conhecimento que nós podemos adquirir através da informação e da leitura, do ensino da palavra do Senhor, mas através do amor, o amor que Deus derrama em nossos corações. E se Deus derrama amor, e o amor de Deus é o quê? É puro, né, irmãos? É como você tomar um mel. Existe o mel que é misturado, mix, para engrossar, e existe o mel puro. Que mel você quer tomar? O mel puro. Que amor que você quer ter? O amor puro, o amor que desce do trono da graça de Deus. E quando você recebe o amor de Deus, você não pode reter, você tem que dar. Então tem que ser no conhecimento e no amor. Não adianta só ter o conhecimento e não ter o amor. Não adianta só também ter o amor e não ter o conhecimento. Os dois têm que andar juntos, para que nós possamos crescer coletivamente como igreja do Senhor, na unidade do Espírito, dessa sabedoria que excede a todo entendimento de uma mente natural, mas para uma mente espiritual é coisa perceptível, é coisa gostosa de saborear. Então é isso que o sábio está dizendo, porque o que me acha a vida, o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Existe esse meio, este meio é o Senhor. Não entre nessa outra situação do verso 36. Os que me aborrecem amam a morte. Eu penso que ninguém gosta da morte. Existem muitos suicídios, mas os que me aborrecem amam a morte. Nós devemos amar o Senhor, obedecer o Senhor naquilo que está escrito nas suas palavras. E o salmista dizia no Salmo 37:4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Primeiro é agradar do Senhor. Agradar como? Fazendo um culto a Deus, recebendo essa sabedoria que vem do alto. Ó profundeza das riquezas, Romanos capítulo 11, verso 36 em diante. Ó profundezas das riquezas, quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a Ele? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, tudo vem dEle, é para Ele, é por meio dEle. Nós só estamos aqui para ser louvor. Pense, irmão e irmã, você é uma coroa que vai ser oferecida para o Senhor Jesus Cristo. Quando você partir deste mundo,
você vai ser aquela coroa, você vai ser um presente. Todos gostam de receber presente, né? E o Senhor Jesus também gosta. Qual o presente que podemos dar para o Senhor Jesus? É a nossa vida. Presente de Deus, que Deus tem salvado para um dia na glória entregar. Eis aqui, benditos, herdai por herança o reino que vos é prometido. Então você que é salvo, remido, que tem a mancha do Cordeiro, vai ser entregue naquele grande dia, como triunfo para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, de braços abertos, vai te receber. Oh, aleluia! Tudo é tão passageiro neste mundo, tão rápido, mas o que nós estamos falando hoje aqui é a eternidade. Nunca vai acabar. Essa alegria não vai mais sair do meu coração. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E Ele é bom, o Senhor é bom. Declare isso a Ele. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade.
O Senhor é bom, o Senhor é bom. E aí, curtiu o nosso programa? E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Toda segunda-feira do primeiro semestre de 2019 nós vamos ter o curso para famílias em São Vicente, na Avenida Frei Gaspar 3331, a partir das 19h30. Também às 19h30, só que na terça-feira, nós temos um culto de oração aqui na nossa igreja sede, Rua Silva Jardim 503. Quarta-feira, para você que tem o período da tarde livre, às 15 horas nós também temos o culto de oração. Quinta-feira, culto da família, às 20 horas. Sábado, algum culto especial, culto dos jovens, culto dos homens, culto de missões. Venha fazer parte também desse grande culto, sempre às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, temos cultos em 2 horários. Primeiro, a Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, e às 19 horas, o culto evangelístico. Venha, nos faça uma visita e você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente é muito fácil. Basta você entrar em contato pelo telefone 3232-4337 para você tirar qualquer dúvida ou alguma informação que ficou faltando aqui no nosso programa. Temos também o Disque Oração funcionando de segunda a sexta-feira com o telefone 3224 1383. Ligue pra gente e a gente vai ter o maior prazer em orar junto com você. Aqui na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria funcionando de segunda a sexta-feira ou todo final de culto. Aqui você encontra os livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi e livros de grandes apologistas, além de todos os materiais de todos os seminários e cursos que nós fazemos dentro da nossa igreja. Então, se você tiver interesse em algum desses materiais, venha nos fazer uma visita. E para concluir, nós temos também a nossa rádio de segunda a sábado das 8 às 9 da manhã. Rádio Cacique 1510 AM. Ou se você preferir, você também pode assistir ao vivo no YouTube IEPaz na TV ou no Facebook da Igreja Evangélica da Paz, iepaz.santos. Bom, é isso. O nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê num próximo programa. Deus abençoe sua vida e até mais.